O dilema de Hormuz. Um movimento silencioso no ponto mais estratégico do planeta e que está prestes a redefinir toda a economia global. O coração energético da civilização moderna, ele está pulsando e ele tem vulnerabilidades. E a geografia permite que um país se imponha ao desejo global. O Irã disse que faria e está fazendo isso. 20 a 25% do petróleo mundial passa por esse estreito. E os países do Golfo e os que vão receber petróleo e os seus derivados, fertilizantes, etc., sofrerão as consequências gravosas dessa interrupção. Todo o petróleo consumido no mundo transita obrigatoriamente por essa estreita faixa de água. Esses 20 a 25% podem fazer uma diferença a curto, a médio e a longo prazo. O preço do barril vai explodir. Ninguém tem dúvida. Quem duvida são os especuladores, que na verdade estão apenas especulando no sobe e desce para ganhar dinheiro. A tensão geográfica no local deixou de ser uma disputa regional isolada. O que está no tabuleiro de xadrez hoje é a viabilidade e a continuidade de toda a cadeia de suprimento global. As repercussões acontecerão, quer queira ou não, as grandes potências. O custo político do recuo torna essa escalada única. E a resposta aceitável de cada ator envolvido tem uma grande complexidade. Se o Irã recuar, haverá por parte dele um enfraquecimento político na região. Isso será irrecuperável. Se os Estados Unidos, com todo o seu poder, recuar, sinalizará globalmente que ele é frágil perante todos os aliados estratégicos. E, claro, os adversários de longa data. É a chamada regra da ilusão da força. Nenhum lado pode parecer fraco. A escalada militar, então, torna-se um caminho padrão e inevitável. Estaríamos diante da chamada teoria da colisão iminente no clássico Jogo das Galinhas. Dois atores avançam em velocidade máxima. A lógica dita que um deve desviar para evitar a destruição mútua. Quem desviar primeiro perde a credibilidade absoluta e o poder estratégico no cenário global. Se ambos se mantêm em rota de colisão, mantendo a resiliência, a colisão será catastrófica e vai tornar-se, com certeza e matematicamente falando, uma regra que vai prejudicar o mundo todo. A premissa, então, que nós temos aí é que a racionalidade não permita o desmoronamento do que foi construído até hoje no mundo. E a gente tem que pensar, o Golfo, ele é altamente militarizado. Um erro de cálculo microscópico é suficiente para engatilhar uma reação em cadeia incontrolável. Imagina se as usinas de dessalinização forem destruídas. Acabou toda aquela região, porque sem água não se vive. 2, 3 dias no máximo. Sem eletricidade, como vai ter refrigeração num lugar que beira 45, 50, 53 graus de calor todo dia? Então essa complexidade e esse bloqueio tático, ele desencadeou um choque econômico instantâneo e devastador no mundo. Quem falar o contrário não está falando coisa séria. O bloqueio em Hormuz, mesmo que parcial, já que o Irã diz, passam aqueles amigos, os inimigos não passam. Haverá um disparo brutal do preço do petróleo em questões de dias, semanas e meses. Fora as repercussões que ainda tentam esconder e não contabilizar. O custo de logística e de transporte nas alturas. A inflação generalizada, alimentos e bens de consumo. Isso vai pegar todo mundo. É um pânico nas bolsas, é uma quebra em cadeia na rede de suprimentos. A economia global
tornar-se-á mais frágil, entrando-se em colapso. Pode esperar. Não é alarmismo, é apenas realidade factual. E finalizando os nossos comentários, o contágio econômico vai atravessar fronteiras e claro que vai evoluir rapidamente para a estabilidade civil. Assim interpretam aqueles que analisam a geopolítica. O mecanismo de uma inflação extrema, a escassez de recursos, a queda abrupta e a violência no poder de compra. A realidade nas ruas, protestos em massa, pressão insustentável sobre governos, estabilidade e ruptura institucional. A ilusão da distância, noções geograficamente remotas, como o Brasil, absorve impacto integralmente através da volatilidade brutal dos mercados e da explosão do custo de vida. Ninguém vai estar salvo. Isso é uma verdade. Está na cara. Não temos que ter ilusão. A anatomia dessa guerra, total e destrutiva, ela vai transformar completamente a situação mundial. A história prova que guerras globais raramente começam com uma declaração total. Ela se constrói em etapas, microscópicas, até a inércia do conflito se tornar irrefreável. O ataque, a retaliação e a escalada. Hormuz. Dúvidas e mais dúvidas no ar. A deterioração do cenário consolida uma retração, então, definitiva da globalização cooperativa. O paradigma anterior seria de colaboração econômica globalizada. A nova realidade é a sobrevivência estratégica isolada. O paradigma anterior seria a eficiência logística e o lucro. A nova realidade que se impõe é a autossuficiência e a segurança energética. O paradigma anterior seria alianças comerciais flexíveis. A nova realidade são blocos de interesses rígidos e militarizados. O que antes era uma disputa geopolítica localizada revela-se então como uma transição violenta desse paradigma global. E os elementos fundamentais são o petróleo e gás, essa commodity de mercado e o instrumento de chantagem. Os recursos naturais e a água, uma commodity de mercado, mas que também é instrumento de chantagem. Semicondutores e tecnologia. Sem eletricidade, sem produção de petróleo em escala, não se tem energia. Também torna-se um instrumento de chantagem. O medo coletivo atua como um motor inesgotável de um dilema de segurança. Medo coletivo, incerteza sistêmica. Governos, então, adotam restrições defensivas. A ação é interpretada como uma ameaça direta aos outros. O adversário inicia uma retaliação. É uma intensidade redobrada. Mercados, governos e populações reagem visceralmente ao medo. Este ciclo retroalimentado escala, tornando o processo diplomático impossível, interrompido ou quase impossível. O jogo tático desmorona em uma armadilha onde o recuo torna-se politicamente fatal. A balança flexiona. A instabilidade converte-se no novo normal e o mundo constantemente entra na chamada beira do colapso. As guerras híbridas se aprofundam, os ataques cibernéticos se apresentam, os conflitos com os proxies para a guerra se alargam e o efeito instantâneo é uma confusão generalizada. Os movimentos táticos modificam hora, dia, mês, semana, passo a passo. A verdadeira questão estrutural não é quem possui o arsenal mais devastador, mas quem terá a coragem
e o raro capital político de recuar primeiro em um tabuleiro onde ceder é percebido como aniquilação. Que a coisa não evolua e não cheguemos de fato a que alguém lance uma bomba atômica e que a coisa não tenha mais retorno. Voltaremos no próximo vídeo trazendo notícias e acontecimentos do mundo. Muito obrigado, deixe o like, comente. Estamos sempre contando com vocês. Um grande abraço.